Deus está trabalhando a seu favor. Ao nos aprofundarmos na história sagrada, percebemos que a ordem para construir o tabernáculo não foi um simples desejo arquitetônico, mas uma instrução direta do próprio Deus. Moisés, atento a cada detalhe, recebeu de forma minuciosa todos os aspectos do projeto, desde as medidas exatas da Arca da Aliança até o tipo de tecido e a cor das cortinas. Não era apenas um abrigo físico, mas um reflexo da santidade e da presença divina entre o povo. Era Deus dizendo: "Quero habitar no meio de vocês." Cada parte daquela estrutura era carregada de simbolismos. O altar de bronze, onde os sacrifícios eram oferecidos, falava da necessidade de expiação. O candelabro de ouro, com suas 7 lâmpadas, iluminava não apenas o espaço físico, mas simbolizava a luz de Deus guiando o seu povo. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo não era apenas um tecido espesso, representava a distância entre o homem pecador e o Deus Santo. E ainda assim, a promessa era clara: um dia esse véu seria rasgado. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitos séculos depois, em um momento de profunda agonia, pendurado em uma cruz de madeira, Jesus bradou com forte voz: "Está consumado." E naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um ato simbólico e real. O acesso, antes limitado ao sumo sacerdote, agora era liberado a todos por meio do sacrifício vivo do Cordeiro de Deus. Mas voltemos a Moisés. Quando ele desceu do monte, trazendo as tábuas da aliança, o povo já havia se corrompido. Haviam feito um bezerro de ouro, entregando-se à idolatria. A tristeza invadiu o coração de Moisés, mas também a indignação diante da infidelidade. Ainda assim, Deus, em sua misericórdia, renovou a aliança. E é neste contexto que a construção do tabernáculo ganha ainda mais sentido. Um lugar para restaurar a comunhão, um ponto de reencontro entre o divino e o humano. As tribos agora reunidas trouxeram ofertas voluntárias: ouro, prata, tecidos finos, peles e madeira de acácia. Cada contribuição era um gesto de arrependimento e de esperança. Cada objeto doado carregava um significado profundo. Era o povo dizendo: "Queremos a presença de Deus entre nós novamente." A montagem do tabernáculo foi como a preparação de um palco para a glória divina. E quando finalmente tudo foi concluído, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés, mesmo sendo o líder escolhido, não pôde entrar, tamanha era a manifestação da presença divina. Era o selo da aprovação celestial. Deus havia descido para habitar no meio do seu povo. Essa história não é apenas uma lembrança de um passado distante. Ela ecoa até hoje. Ela nos lembra que, embora tenhamos nos afastado, Deus ainda deseja habitar conosco. Ele não está distante.
Ele não se esconde atrás de paredes de ouro ou véus pesados. O novo tabernáculo é o coração quebrantado. O altar agora é nossa rendição. E a glória que antes enchia uma tenda, agora deseja encher vidas. E assim, com o tabernáculo erguido, o povo de Israel passou a viver uma nova etapa de sua jornada. Já não estavam mais apenas seguindo uma nuvem ou uma coluna de fogo. Agora, o Deus Todo-Poderoso habitava entre eles. Quando a nuvem se movia, eles sabiam que era hora de levantar acampamento. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles sabiam que deviam ficar por onde estavam. Cada detalhe da presença de Deus era cuidadosamente observado, pois dela dependia a direção de suas vidas. Essa dinâmica nos ensina algo profundo. A verdadeira caminhada espiritual não é baseada em pressa ou em planos humanos, mas em sensibilidade à direção divina. Às vezes, queremos correr, conquistar, avançar, mas o Espírito nos chama a esperar. Outras vezes, desejamos permanecer onde estamos, por comodidade ou medo, mas Deus nos impulsiona a seguir em frente. Assim como Israel no deserto, precisamos aprender a andar conforme a nuvem, conforme a vontade de Deus. O tabernáculo, portanto, não era apenas uma estrutura, era uma escola. Um lugar onde o povo aprendia sobre santidade, obediência, adoração e sacrifício. Era onde os sacerdotes se consagravam, onde as ofertas eram entregues, onde se fazia expiação pelos pecados. Era onde o perdão acontecia, onde a graça era revelada em símbolos que mais tarde seriam plenamente cumpridos em Cristo. Os utensílios ali presentes não eram meros objetos religiosos. Cada um apontava para uma verdade eterna. A mesa com os pães da propiciação representava a comunhão e a provisão. O incensário falava da intercessão constante. O candelabro mostrava que a luz de Deus jamais se apaga. Tudo no tabernáculo era uma mensagem, uma profecia viva, um prenúncio da obra redentora que seria consumada na cruz. E nós, hoje, não estamos mais no deserto físico, mas ainda atravessamos desertos espirituais. Ainda enfrentamos dias de sede, de luta, de silêncio. Ainda sentimos, às vezes, que a presença de Deus está distante. Mas a boa notícia é: o mesmo Deus que habitou no tabernáculo agora habita dentro de nós. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o Consolador. E através do Espírito Santo, somos hoje templos vivos. Essa realidade transforma tudo. O lugar sagrado não está mais preso a tendas, pedras ou altares físicos. Onde houver um coração rendido, ali estará o santuário. Onde houver arrependimento, ali haverá misericórdia. Onde houver adoração verdadeira, ali se manifestará a glória. O tabernáculo também nos lembra da importância de contribuir, de participar, de servir. Cada oferta dada ali foi essencial para a construção. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas escolheu envolver o povo. Da mesma forma, hoje,
cada talento, cada gesto, cada ato de fé que entregamos a Ele se torna parte do seu plano maior. Por fim, a jornada do povo de Deus, desde o Egito até a Terra Prometida, foi marcada por sinais, milagres, tropeços e recomeços. Mas em todos os momentos, o Senhor se manteve presente. E o tabernáculo foi a prova visível desse compromisso divino. Estarei com vocês. Essa foi a promessa que sustentou o povo no deserto. Mesmo em meio às murmurações, aos pecados, às dúvidas e quedas, Deus permaneceu. O tabernáculo não foi apenas um símbolo de sua presença, mas também de sua paciência, de seu amor insistente, de sua disposição em perdoar e recomeçar. E essa promessa ecoa até hoje. Mesmo quando falhamos, mesmo quando nos afastamos, mesmo quando achamos que não somos dignos, Deus permanece. Ele não se afasta de nós por capricho. Ele nos convida continuamente a voltar, a entrar no lugar santíssimo, não mais com sangue de animais, mas com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O véu que antes separava o homem da presença de Deus foi rasgado. O que era restrito aos sacerdotes, agora está acessível a todos. Não há mais fronteiras entre o céu e o coração quebrantado. Em Cristo, o tabernáculo encontrou seu cumprimento perfeito. Ele é o sumo sacerdote, o Cordeiro, o altar, o pão, a luz, a água viva. Ele é tudo. E se Ele é tudo, nós já temos o suficiente. Mesmo que ainda estejamos atravessando desertos, mesmo que as promessas pareçam distantes, mesmo que os dias sejam difíceis, o Deus do tabernáculo continua caminhando conosco. Hoje, podemos olhar para trás e ver que cada detalhe da construção daquele santuário foi, na verdade, uma aula divina. Uma forma de Deus dizer: eu sou santo, mas quero habitar com vocês. Eu sou justo, mas também sou misericordioso. Eu sou grande, mas escolhi me revelar nos detalhes. O tabernáculo, com suas medidas precisas, com seus tecidos escolhidos, com seu ouro e bronze, com seus sacrifícios e rituais, tudo isso falava de um Deus que se importa com a ordem, com a beleza, com a reverência. Mas acima de tudo, falava de um Deus que ama, que perdoa, que se aproxima. E a pergunta que ecoa hoje é: estamos conscientes de que somos agora esse tabernáculo vivo? Que nossos corpos, nossas atitudes, nossos pensamentos são moradas de Deus? Estamos cuidando dessa habitação como deveríamos? Se o povo no deserto caminhava com temor e reverência, por que a nuvem da glória repousava entre eles? Porque nós, muitas vezes, tratamos com indiferença a presença que hoje habita em nós. É tempo de despertar, de lembrar, de voltar ao essencial. Não se trata de templos, de rituais, de holofotes. Trata-se de um coração disponível, de uma vida entregue,
de um altar aceso no interior da alma. Assim como o fogo do altar do tabernáculo não podia se apagar, que também em nós a chama da fé, da esperança, da adoração sincera continue ardendo, mesmo quando os ventos do mundo tentarem apagá-la. Porque aquele que habitava no tabernáculo de Moisés, aquele que conduziu Israel no deserto, aquele que se fez carne e habitou entre nós, ele continua o mesmo. E ele está aqui, em mim, em você, em cada coração disposto a ouvi-lo. Ele está aqui. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando a alma parece seca e o silêncio é tudo o que ouvimos, é nesse lugar silencioso onde muitas vezes achamos que Deus está ausente, que Ele mais trabalha. O tabernáculo foi erguido no meio do deserto, em meio à areia, ao calor escaldante, ao cansaço e à solidão. E é justamente ali onde ninguém espera que Deus se manifesta. Você pode estar atravessando o seu próprio deserto hoje. Talvez se sinta perdido, cansado, esquecido. Talvez olhe ao redor e só veja escassez, poeira, calor. Mas lembre-se, foi nesse cenário que Deus decidiu montar a sua tenda. Foi nesse cenário que Ele escolheu habitar com o povo. Ele não esperou o palácio. Ele não pediu estruturas grandiosas. Ele não exigiu perfeição. Ele apenas pediu um espaço, um lugar separado, um coração disponível. E assim como no deserto, Ele instruiu cada detalhe do tabernáculo, hoje Ele também deseja moldar cada detalhe da nossa vida. Nada é aleatório, nada é em vão. Até mesmo a dor, a esperança, o silêncio, tudo tem propósito nas mãos do Eterno. Você não é esquecido. Você não está sozinho. A coluna de fogo ainda guia a noite. A nuvem ainda cobre durante o dia. E mesmo que hoje não o vejamos com os olhos naturais, a promessa continua firme. Farei morada entre vocês e não os abandonarei. Levítico 26:11. Essa é a essência do tabernáculo, a presença constante de Deus em meio ao seu povo. E hoje, em Cristo, essa presença se tornou permanente. Não precisamos mais carregar tendas ou levantar altares físicos. Agora, o altar é o nosso coração. O incenso é a nossa oração. O louvor é o nosso cântico. O sacrifício é a nossa entrega diária. Não negligencie o que você carrega. Não banalize a glória que habita dentro de você. Você foi separado, escolhido, marcado pela presença do Altíssimo. Que esse entendimento nos leve à reverência. Que essa verdade nos conduza à santidade. E a lembrança do tabernáculo nos faça viver
de forma mais profunda, mais consciente, mais apaixonada. E quando as vozes ao redor tentarem te fazer esquecer, quando o desânimo bater a porta, quando parecer que nada faz sentido, lembre-se, a presença ainda está aqui. Deus ainda habita contigo. Você é o tabernáculo. Você é o lugar da manifestação. Você é a prova viva de que Deus cumpre suas promessas. Não pense que o silêncio de Deus é negação. Muitas vezes, o silêncio é preparo. É no silêncio que Ele molda os corações mais profundos. É no escuro que Ele planta as sementes que florescerão na estação certa. Você não está sendo ignorado. Está sendo ensinado. Não está esquecido. Está sendo aperfeiçoado. Talvez você diga, mas eu já esperei demais. Sim, talvez. Mas Deus não conta o tempo como nós contamos. Ele não se atrasa, nem adianta. Ele age no momento exato, no momento em que vai gerar vida e não apenas alívio. E quando Ele vier, quando Ele agir, você entenderá que cada lágrima foi aproveitada. Cada noite sem resposta foi um campo regado para um futuro frutífero. Cada não foi livramento. Cada silêncio, direção. O barro não compreende o que sente enquanto está sendo moldado, mas o oleiro tem uma visão. O oleiro tem um destino para o barro. E você está nas mãos do oleiro. Você é precioso demais para ser deixado de lado. Você é amado demais para ser entregue ao acaso. Há um propósito, mesmo quando a estrada parece sem sentido. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que ninguém entenderia sua dor? Quantas vezes acreditou que Deus havia se calado para sempre? Mas Ele estava lá, nos bastidores, nos detalhes, no invisível. A fé verdadeira não nasce quando tudo vai bem, mas quando tudo parece perdido e mesmo assim você decide continuar. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Deus está contigo, na dúvida, na luta, na lágrima, na oração que você fez em silêncio porque não tinha forças para falar em voz alta. Ele ouviu e está respondendo, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Porque o tempo de Deus é eterno e o que Ele faz permanece. Você não é só mais um. Você não está sozinho. Há uma promessa. E promessas de Deus não morrem. Elas esperam. Então, espere nele. Apegue-se à esperança. Permaneça firme, mesmo que tudo dentro de você queira fugir. Você foi chamado. Você foi separado. E o que Deus começou,
Ele vai terminar. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Mas no tempo certo, tudo fará sentido. E sabe por quê? Porque Ele é especialista em transformar caos em propósito, dor em testemunho, perda em recomeço, silêncio em revelação. Talvez você esteja vivendo dias em que levantar da cama já parece uma batalha. Dias em que a fé está frágil, quase se apagando. Mas é nesses momentos que Deus se revela de forma mais profunda. Não com barulho, mas com presença. Não com aplausos, mas com consolo. Lembre-se, a raiz cresce no escuro, o ouro é provado no fogo, e os grandes homens e mulheres de Deus foram forjados em vales silenciosos. Não despreze seu processo. Não menospreze suas lutas, porque é exatamente aí que Deus está te preparando, te lapidando, te ensinando a confiar mesmo sem entender. A vitória não é só o fim do processo. Ela também é construída no meio da dor. Ela nasce na esperança. Ela floresce quando você escolhe confiar, mesmo quando tudo grita o contrário. Você já veio longe demais para parar agora. Já enfrentou gigantes, atravessou desertos, sobreviveu às tempestades. E se chegou até aqui, é porque há uma promessa sobre a sua vida. Algo que os olhos ainda não viram, mas o céu já decretou. Não desista, não volte atrás. Mesmo que hoje pareça não haver saída, continue. Continue crendo, continue orando, continue caminhando. Porque Deus está escrevendo um final glorioso para essa história. E quando Ele virar essa página, você vai olhar para trás e entender que valeu a pena cada segundo de espera. Pode parecer que tudo está parado, que nada acontece, mas nos bastidores do invisível, Deus está movendo peças. Ele está conectando pessoas, abrindo caminhos, alinhando circunstâncias. Tudo em silêncio. Tudo com precisão. Você pode não ouvir o som de uma porta se abrindo agora, mas o céu já está trabalhando nos detalhes da sua resposta. E quando ela chegar, vai ser maior do que você pediu, mais linda do que você imaginou, mais poderosa do que você esperava. É por isso que o tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de preparo. É tempo de construção interior. Porque Deus não te entrega promessas imaturas. Ele primeiro amadurece o seu coração para depois te entregar o que é seu por direito. A promessa existe. Ela está viva. Ela continua de pé. Mas para alcançá-la, é necessário caminhar com fé. É necessário resistir aos dias maus. É necessário confiar quando tudo está escuro. Porque quem anda por fé
não precisa de garantias visíveis. Precisa apenas de uma palavra. E Deus já te deu essa palavra. Então, ainda que tudo diga não, ainda que o mundo desacredite, ainda que sua alma esteja cansada, continue acreditando. A sua fé é como uma chave, e no tempo certo, ela vai destrancar o que está reservado só para você. Não adianta forçar. Não adianta correr. O que é seu virá no tempo perfeito, no tempo de Deus. E quando vier, vai ser leve, vai ser em paz, vai ser com a marca do céu. Você vai olhar e dizer: agora eu entendo por que demorou. Agora eu entendo por que doeu. Agora eu entendo por que precisei passar por tudo aquilo. Porque então você será outro, mais forte, mais maduro, mais íntimo de Deus, mais preparado para viver tudo aquilo que Ele confiou a você. Há uma sabedoria escondida nos atrasos de Deus, uma pedagogia divina em cada porta fechada, em cada ainda não, em cada silêncio que te desconcertou. Você não foi esquecido, você foi reservado, separado para algo que os olhos humanos não compreendem. E sim, tem dias em que o coração grita: até quando, Senhor? Tem dias em que a alma se curva sob o peso da esperança. Mas mesmo nesses dias, Deus continua sendo Deus. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque a fidelidade dEle não depende do seu ânimo, do seu merecimento ou da sua constância. Ela depende exclusivamente dEle, de quem não falha, não mente e não muda. Lembre-se, Deus não é um homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez você esteja em um processo. E processos nem sempre são bonitos. Eles mexem, moldam, quebram, apertam, mas também constroem, fortalecem e refinam. Deus está te refinando como ouro puro. Por isso, não desista. Não jogue tudo fora por causa de uma estação difícil. Você não é o que sente. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é amado, escolhido, separado, chamado para viver o extraordinário. Então levante-se, reacenda a chama, volte a crer com intensidade, porque a sua história ainda não terminou, e o que está por vir é infinitamente maior do que tudo o que ficou para trás. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua vida.
Deixe o like para que mais pessoas recebam essa palavra poderosa. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser canal de resposta na vida de alguém.